Hoje são 15 de junho. Eu sou Ávila. Agradeço a presença de vocês. Hoje a gente não tem, né, atividade pontuada, mas a gente tem o nosso encontro, né? Como eu já avisei, a partir do semestre que vem será semanalmente. Toda semana vocês vão me ver. E aí a gente vai poder também, hoje, o que a gente pode fazer é tirar alguma dúvida, ouvir vocês em relação às... Na verdade, a gente tem três disciplinas ainda para fechar, não é isso? Que é estágio, me corrijam, Educação e Direitos Humanos, que começou por agora, e Literatura Crítica, História, Cultura e Sociedade. O de estágio, vocês estão na reta final para entregar o relatório, confere? Pois é, confere. Então, Queria até mais uns dias, mas está difícil, né? Ai, meu Deus, é mesmo. Se não der, vou entregar do jeito que tiver, não tem jeito. É porque eu fiquei muito sobrecarregada com essa torção minha, entendeu? Trabalho, acumulado. Né? Eu estou sem tempo mesmo, atropelou tudo. Vamos ver se a gente hoje recebe alguma informação em relação a alguma adiação. Adiação é ótimo. Um dia já me salvava. Um dia já me salvava. Oh, meu Deus. Você vai entregar no sábado. E como eu te disse, para completar amanhã, eu tenho que fazer uma ressonância de noite. Entendeu? Não teve data para eu fazer, eu tenho que fazer com urgência, só rajaram, sabe como é que é? Plano, né? Você tem que acatar. 8h30 da noite, mas eu tenho que chegar lá às 7. Resultado, à noite, eu perdi. Eu perdi a noite, porque eu sei que está marcado 8h30, mas não vai me atender 8h30, e ressonância demora, entendeu? Eu vou chegar aqui quase... processo. Nossa, que horror. É plano, né? E mas, sorte que eu ainda tenho plano. Pois é. Mas vocês todos terminaram, né? Todos terminaram as aulas, né? Humberto já terminou, tem um tempinho, né, Humberto? Rose, Vani, Olivia, Jade. Sim, professora, boa noite, colega. Concluímos, sim. O estágio deu tudo certinho, e o TCC também. TCC também, não foi? Aí agora tem... Boa noite. Eu queria falar sobre TCC. Não sei se é o momento. Pode falar. Pode falar. É porque você sabe que eu perdi a disciplina, né? O TCC1, que a gente não conseguiu concluir as atividades. Aí você me falou que ia investigar se teria condições com a professora a possibilidade de fazer o TCC1 e 2 paralelo. Né? Senão a gente vai embolar, né? A gente vai se atrasar. Existe essa possibilidade? Ou você teve condições de ver isso? Eu vou falar diretamente aqui com a professora. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu esqueci, me perdoe. Problemas. E as datas das provas finais, né, já está disponível no AVA? Ou já tem? Eu ainda não vi, não. Tem. Acho que eu falei aqui, não foi no encontro? Onde ela estava? Se falou, não me recordo. Então, eu vou olhar lá, Dé. Então, tá certo. Tem no começo das disciplinas, não são em todas mesmo, não. Mas peraí. Sim. Pronto. Eu acho que até printei. Foi mesmo? Eu não vi, não. Então, eu olho, sem problema, então. Aí, você, por gentileza... Eu vejo isso aqui agora. Tá bom, né? Tá bom, Deixa eu anotar aqui, peraí. Pra eu não esquecer. TCC, né? Você não fez nenhum, nem o 2. Não, o TCC... Agora o TCC1. Aí eu já perdi, porque não tem prova final TCC. Não é isso? Isso. Eu não fiz todas as atividades. Então, aí vai vir o TCC2.
Só que aí eu sim. queria saber como é que eu vou ficar, né, nessa situação, se um depende do outro ou não, se tem como fazer paralelo, Uhum. como é que fica essa situação. Tá bom. E... Rose está falando que já terminou, né? Falta finalizar o relatório, que já está concluindo. Oh, que bom, Rose. Bom, eu acredito que... Bem-vindo, Denilson. Eu acredito que não haverá prazo, certo? Para o relatório do TCC. Ou, perdão, do estágio. Então, tentem, por favor, fazer no prazo. Foi puxado esse semestre, né, turma? Sei disso. Demais. Foram vários fatores. Mas estamos terminando já, estamos na reta final. Ontem houve o encontro, né, da professora... Só um momento, gente. Denilson, você está ouvindo a gente? Já saiu? Saiu. Denilson é um aluno nosso que pega estágio, mas é de semestralizado. Aí, às vezes, fica meio complicado ficar de semestralizado. Ontem foi a aula da professora de Direitos Humanos. Vocês assistiram? Tiveram a oportunidade de assistir? Ela foi bem... Humberto? Sim, professora, sim. A gente assistiu, como eu citei no grupo, né? Ela parece ser bastante competente, né? Tem um conhecimento enorme, tem uma história muito grande, quase 30 anos de docência e especialização em EAD. Ela parece que domina o assunto. De uma forma simpática, ela citou algo que eu achei que totalmente indevido, né? Principalmente quando se fala de direitos humanos, né? Que são leis, né? Direitos para nós, cidadão em geral, e humanização, né? Então, a partir do momento que a gente está falando de direitos e de humanização, e ela age de uma forma totalmente autoritária, mesmo que nas entrelinhas, de um modo simpático, que eu acredito que ela seja, achei que não condiz, achei totalmente indevido e até indelicado da parte dela, mas nós estamos aqui para cumprir, né? Então, sigamos. Ela já deixou desde já, a de visita dela foi de que nós não tínhamos nem entre aspas, enchêssemos o saco da tutoria para prorrogação. Né? Só que ela não sabe da nossa realidade e da carga de atividades, né? Sim, às vezes o professor, a gente, né, os tutores estão mais próximos de vocês, eles sabem da agonia e do acúmulo de coisas, né, porque no caso, eu estou bem ligada a vocês. Mas o professor, ele faz, né, disciplina e tal, pensando assim mais na disciplina dele. E, inclusive, às vezes choca, né, como acho que teve um aluno de um polo que chamou a atenção que as provas dessas duas disciplinas iam acontecer no mesmo dia. Aí, às vezes, às vezes, me chama a atenção deles é isso, né, para evitar esses tipos de choques, né. Mas é assim, né, mas eu entendo a sua fala, Humberto, em relação a isso. Ela foi bem enfática em dizer que não ia prorrogar prazo nenhum. Espero que a gente de fato não precise, né? Não precise estar solicitando nada. Aí vai depender também da organização da UNEB em conseguir, porque a maioria das vezes que nós solicitamos prorrogação não é devido às nossas questões pessoais, que são diversas. E acho que deve existir essa empatia de ambas as partes. Mas não é pelas questões pessoais, mas na maioria dos casos por divergência da própria UNEB, por erros da própria UNEB. Né? Mas é só isso que eu queria pontuar mesmo. Certo. E o fórum lá, ele está até tranquilo. Eu achei bem tranquilo. Eu vi que só a Olivia até agora que respondeu.
né? Mas eu sei que a gente tem um prazo ainda até dia 19, mas eu sei que vocês estão pegados aí com o estágio, né, para terminar logo. E tem a outra disciplina também. Bom, essa de direitos humanos irá até dia 19, né? Deixa eu ver. Até segunda-feira é o prazo dela. E a de crítica, história, cultura e sociedade tem o resumo, né? E até amanhã. Então, de fato, né, vocês estão fazendo por prioridades, né? Ordem de prioridades. Confere? Então, vamos aqui. Confere. Certo. Vamos aqui para a disciplina de literatura, crítica, história, cultura e sociedade. Vocês viram os textos, né? Assistiram a aula da professora e ela pede, né, que se faça um resumo desses textos. Deixa eu ver se vocês... Eu não sei se ela... Eu acho que ela deve ter explicado isso na aula. Eu não assisti a aula dela. Mas ela quer que seja feito, né, em trio. Que vocês leiam. São 3 textos, não é isso? Apesar de que tem o mesmo autor, acho que no mesmo livro, ela separou alguns capítulos, não é isso? Isso. Tem o de Antônio Compagnon, tem 2 textos, e tem um que é Literatura e Vida Social, de Antônio Cândido. Pronto. É assim, vocês não vão fazer um texto corrido com esses 3, não. Ela pediu que seja feito... como é que eu posso falar? Que separe, dentro do resumo, vocês separem os textos, certo? Tipo, o que restou de nossos amores? Aí vocês vão falar disso com a palavra, né? Ela deixa bem claro que deve ser escrito nas palavras de vocês. Aí depois vem o mundo. Aí vocês vão lá e falam de o mundo. E depois, literatura e vida social, vocês discorrem também sobre esse texto. Certo? Vocês entenderam assim? Tem que ter de 2 a 4 laudas, certo? É um resumo. Ela pede que não faça plágio, essas coisas todas que já sabem. É vedado também recorrer a cópias de texto na internet, né, que ela fala. Deve ser feito a partir das leituras desse texto. Tá? Inclusive, ela veda o uso ou citação de textos paralelos. Ela não quer que use, não é uma resenha crítica, que você pode usar outros autores para discutir. Ela quer que só fale desses autores e desses textos. Certo? Vocês têm alguma dúvida em relação a essa atividade? Boa noite. Boa. Oi, Sandra. Na verdade, né, só para confirmar, na verdade, são 3 resumos, não é isso? 3 resumos, Oi? mas quando fala em 4 laudas, ela se refere a 4 laudas da atividade completa, é isso? Isso. É um resumo contendo 3 resumos. Não, é uma atividade contendo 3 resumos. Isso. Pronto. E a atividade são de 3 a 4 laudas, não é isso? Exatamente. Pronto. É só para confirmar mesmo, se eu entendi certo. Obrigada, Isso, Bel. é exatamente isso. Rose, uma coisa que me chamou a atenção... na professora foi a crítica aos slides. Disse que não gosta de slide, a professora de Direitos Humanos. Porém, eu acredito que a aula fica mais produtiva dessa forma. Tem professor que tem um perfil que não gosta de tecnologias mesmo, né? Tem isso. Mas é cada um, né? Tem um jeito pedagógico.
nadando contra a maré do desenvolvimento, né? Oi, enfim. Então, eu aguardo essa atividade de vocês, certo? Serei eu que irei corrigir. Tentem ler. Vocês estavam comentando que não gostou do texto, né, Humberto? Acho que foi Humberto, né? Não, foi todo mundo, acho, que falou que não achou o texto complexo. Não foi isso? além de ser complexo, professor, a questão não é nem, Sim. no meu caso, né, específico, estou falando por mim. Uhum. Eu não, nem tanto complexo. É meio chatinho, mas dá para entender. Certo. Entendi. É porque a disciplina, ela é bem... Se você olhar, né, até a própria Emita, né, ela... E o próprio texto que passou é engraçado, até se reflete nisso que vocês estão falando, né? Literatura e representação da realidade, né? Ele fala muito que tem a literatura, né? Teoria crítica e história. É como se eles fizessem, né? Trouxesse a questão histórica, né? Como um modo de se fazer literatura. Então, eles têm que estudar aquela parte toda mais teórica mesmo. E quando fala de teórica, a gente já fala já de Nayara mesmo. Ela já gosta disso. Da professora Nayara? São as provas mais assim absurdas que eu tenho feito, são as provas dela. São coisas assim meio assim sem nexo. Eu não vou citar muito não, que eu já acho que hoje eu estou muito crítico, então é melhor eu me abster de algumas coisas. Mas eu acredito que seja um pensamento coletivo da turma, inclusive. Mas vocês chegaram a ler os textos? Vocês todos? Sim, eu li e já estou concluindo o texto, inclusive. Rose. Jaciara também, Olivia, leu o texto? Com certeza. Deve ter feito até o Já li todos os três. O último, né, que é o de Antônio Cândido, é o mais palatável, mas os outros realmente são muito, como é que eu posso dizer, são uma linguagem rebuscada. Então você tem que ler pelo menos umas 2 vezes para você entender. E cada um deles, se não me falha a memória, os 2 primeiros, tem mais de 20 páginas. Certo. E mais você poderia trazer para a gente assim, algo desses textos dele? Um resumo? O primeiro, se não me falha a memória, ele fala muito sobre as teorias, né, das teorias literárias, e aí ele faz comparativos com vários teóricos, né, aquelas coisas assim, aqueles comentários soltos, enfim, eu não gostei por conta de que eu não achei que tinha uma lógica, entendeu? Apesar de, claro, o cara ser um teórico muito badalado, mas eu não gostei, não. Mas consegui, o que eu fiz? Entendi do que se tratava o assunto e discorri sobre ele, né? Então, por Inclusive, exemplo, o nome... o primeiro texto, que é O que Resta de Nossos Amores, ele faz, na verdade, uma interconexão entre a teoria da literatura, a crítica da literatura e a história da literatura. Então, eu falei em cada um desses termos baseado no que ele colocou no texto, né? Sim, sim. Inclusive, isso que eu estava chamando a atenção, é interessante, né? O que é o nome do livro dele, né? O Demônio da Teoria. Olha, o Demônio da Teoria. Esse texto aí, É um professor, demônio mesmo. nesse texto aí, professor, eu entendi Sim. que ele fica o tempo inteiro tentando passar, né, através das ideias dele, das teorias dele, que a gente não, que apesar de a gente acabar se deixando levar pela obra literária, pelas obras literárias, né, mas que nós precisamos saber discernir, separar a realidade da ficção, principalmente quando se fala de temas amorosos. Eu entendi mais ou menos por essa linha aí, esse texto.
Isso. Perfeito. Estou falando. Sandra. Sandrinha falou também que concorda, né? Oi, Pro. Oi, Sandrinha, pode falar. Eu também concordo com os colegas em relação à complexidade dos textos e também de complexos chatos, isso é verdade. E também concordo com o Beto em relação às provas de Nayara, que realmente é cheio de pegadinha, é uma das mesmo. provas mais difíceis do curso, eu acho, de todos os professores. Concordo também. É mesmo? Sim. Sem dúvida. Jaque. Fala, Jaque. Pode falar. Vai, Jace. Não, a questão é o seguinte, o discurso sempre é o mesmo. Vocês já estão no sexto semestre, vocês já deveriam, né, se comportar como universitários que são. Aí ela falou assim na aula, aliás, eu detestei a aula dela. Ela me passou uma arrogância que eu nunca tinha visto em nenhum dos professores. E ela começou, eu me lembro, porque eu acho que é a terceira ou a quarta disciplina que ela dá, ela começou com tanta simplicidade, né, informando que era a primeira vez que ela estava dando uma aula, né, EAD, e a gente abraçou, né, abraçou a professora na época e agora ela estava muito arrogante. Ela citou lá que alguém ficou fazendo críticas para ela. Eu acho que ela não gostou muito, mas ela não pode generalizar. Ela não pode colocar todo mundo, né, no mesmo balaio. E eu digo assim, eu já fiz outras faculdades também, e ela falou, vocês têm que aprender, né? O texto é muito simples. Quase que eu ia falar para ela, mas como eu não estava me sentindo muito bem, inclusive nesse dia eu estava com febre, eu disse, eu não quero me estressar com essa professora, não, porque senão ela vai me marcar. Porque eu ia dizer para ela, simples para você. Simples para você, porque não é simples, não. E ela tem, como a colega falou aí, mania de fazer pegadinhas, entendeu? Eu não acho que você consegue, não acredito que você consegue mensurar a apreensão de conhecimento de ninguém fazendo pegadinha. Pode ser que nível você for, entendeu? Essas pegadinhas eu não concordo e acho isso um absurdo. Realmente as provas delas são muito cansativas. Você tem que ler uma, duas vezes para entender o que ela quer dizer. Tá? Fora que eu me lembro que teve uma prova dela que teve três questões, se não me falha a memória, que foram anuladas, porque ela quer tanto a situação, entendeu? Que ela mesma se complicou. A pergunta errada, a resposta errada, enfim. Eu realmente me decepcionei muito com essa aula dessa professora, essa última aula dela. É bom ouvir isso, porque eu posso, boa noite. Para mim também é exatamente isso. No início, o primeiro dia de aula da professora, ela foi tão diferente, como a colega falou aí, nós abraçamos, nós acolhemos. E essa última aula dela, realmente, eu consegui ver uma pessoa diferente, ou uma postura diferente, isso com certeza. E as provas dela, sinceramente, já estamos agora com apenas uma tentativa para a realização das provas. E a prova dela realmente não contribui, na verdade, não contribui, porque eu acho que é justamente para deixar o aluno numa situação complicada. Não é aquele professor, não vou dizer que é dar nada de mão beijada, nem facilitar a vida, mas complicar é outra coisa diferente. É o que eu percebo em todas as provas de Nayara, foi desse jeito. É isso, é bom eu ouvir essas coisas. Oi, Jaque. Pode falar. Não, é Sandra, Pro. Sandra. Perdão, é porque eu vi Jaque que levantou a mão. Pode falar, Sandrinha. Pior é que vão ser 2 provas no mesmo dia.
E quando uma colega na aula, né, fez um questionamento de prorrogação, Sim, a gente foi arrogante, como a colega acabou de falar. Porque como se fosse simples, né? E a gente sabe que não é. E parece que ela se empenha realmente em dificultar quando ela faz a prova, né? Porque a sensação é essa mesmo, é de complicar mesmo, complicação. E os textos também parece que foram escolhidos a dedo, como alguma colega falou no grupo, porque é realmente bem complexo. Uma atividade com 3 resumos, precisava escolher uns textos tão complexos, complicado. eu entendi. Entendo. Oi, Pró, boa Parece- noite. Fui eu mesmo que levantei a mão. Exato. Eu Ela não dá assisti a aula, eu Sim. não pude assistir a aula. Mas eu nem sei se eu perdi tanta coisa, viu? Porque só de ver os colegas comentando aí, eu já fico tremendo. Mas é isso. Diga, Humberto. Eu acho que Nayara pensa que a gente só tem o componente dela para desenvolver, que a gente não trabalha, que a gente não tem família, não tem outras atividades, e que a gente é um curso integral, de letras integral, que a gente cursa, e só da disciplina dela, porque os textos que ela coloca, cada texto de 20 páginas, para fazer 3 resumos, isso na primeira atividade é algo surreal. E as provas dela realmente são absurdas. Isso aí foi como eu disse logo no começo, eu abri a fala, né, dizendo assim, eu estou falando por mim, mas acredito que seja algo unânime. E realmente você está vendo que é geral. E endosso a fala também das colegas, e nós abraçamos ela no primeiro semestre, e ela era de uma simpatia enorme, inclusive as primeiras atividades dela eram mais lúdicas, né? Trabalhava com podcast, eu acho que tem mais a ver com a realidade, né? Do pós-modernismo, né? Que a gente vive, da contemporaneidade, e agora não, agora ela está ficando cada vez mais teórica, mais clássica, tá? Eu acho que o curso em geral tá retrocedendo, né? Essa outra professora fez que é contra os slides, eu não estou entendendo qual a visão da UNEB. A UNEB sempre foi progressista e agora está voltando, acho que, para a escolástica. É bom eu ouvir essas coisas, porque eu sei que... Uma questão da prova de Nayara, dá para fazer 10 questões. É mesmo? Eu vou trabalhar. Porque, olha, uma questão dela dá para destrinchar e fazer uma única prova. Foi bom eu ouvir vocês, porque eu imagino, né? Eu nem vou perguntar se vocês falam isso, né? Porque eu sei que não falam, né? Com o professor, que a gente fica numa situação meio complicada, né? De falar certas coisas. Mas, se vocês permitirem, eu posso até fazer um relato lá para ela, diretamente a ela, sobre algumas questões que vocês levantaram. Se vocês concordarem. Seria bom, André. Seria bom. Você não precisa citar nomes, Sim, né? não. Mas seria bom, porque ela realmente me decepcionou. E teve uma vez que minha língua fica cortando. Teve uma vez que lá na aula, que alguém falou assim, professora, sua internet deve estar ruim, porque está cortando. A quase que eu respondo, não está cortando, não. Aquela demora muito para falar mesmo. Ela demora para falar, ela fica pensando no que vai falar e olha para cima, aí quem está na aula está pensando que está cortando, mas não, ela não falou nada, ela está ainda pensando no que ela vai falar e ela demora, entendeu? De falar. Por isso que eu disse que a gente... Sim. Ouve, Rose. Por isso que eu digo que a gente abraçou ela, porque realmente a didática dela não é boa, mas ela teve a humildade de dizer que estava nervosa logo quando iniciou, e a gente abraçou ela, porque a didática dela é péssima. Entendo. É complicado, né? É complicado, porque às vezes o professor que não tem muita experiência, ele quer se sobressair, né? Mostrando algum tipo de conhecimento, até para constranger não, mas até para intimidar, né, os alunos. Só que, se isso for o caso, a gente não tem nem mais cabimento, né, fazer isso, porque vocês estão na academia, e aqui é todo mundo
parceiro do outro, todo mundo tem que ir entendendo e se comunicando. É complicado. Mas então, assim, a gente vai ter essa atividade, né, que se encerra amanhã dela. E é uma disciplina que parece ser tão interessante. Depois a gente vai ter um seminário. É um seminário, né? Ela explicou sobre esse seminário para vocês? Uma apresentação? Na aula ela falou alguma coisa? Ela falou em apresentação, Pro, que para mim é a mesma coisa que seminário, né? Sim. Ela deu detalhes, Sandra? Oi, Rose, pode falar também. Eu lembro que ela mandou de escolher um tema, né? E ia para poder apresentar. Oi, Pro, tava em cólicas aqui. Deixa a colega terminar. Tá. Pode falar, Rose. Venha, Rose. Tava em cólicas aqui, porque eu não tava, meu microfone estava mudo. E eu concordo em gênero, grau e número com o que o Humberto falou, com o que já se colocou aí em relação à didática de Nayara. Desde uma das primeiras disciplinas que ela ministrou, eu tive dificuldade de compreender. Eu pensei que tinha sido só eu, até que eu não tinha comentado com os colegas. E algumas disciplinas ela colocava os podcasts falando sobre o assunto. Aí eu ficava ouvindo os podcasts várias vezes para poder compreender. Ela tem a voz dela, apesar de que todo mundo ministra da mesma forma, né? Que é por essa questão do online, mas ela, o som, um som abafado, a gente não consegue compreender, parece que tem um negócio na boca, um ovo na boca falando. Não, a didática péssima, as provas muito difíceis. Os alunos foram comentar com ela a respeito disso, foi exatamente o que Jássia aí ressaltou, que ela falou que éramos universitário e tal, e não teve nem um pouco de humildade para entender. Enfim, ela consegue fazer uma prova que é apenas uma prova, ela consegue fazer uma prova que ninguém consegue nem sequer compreender, extensa, difícil de compreender. A gente não queria que ela botasse uma prova fácil, né? Como ela achou que as pessoas estavam reclamando disso. Queria que ela colocasse uma prova de fácil compreensão, né? Como ela falou, vocês não são primário. Não era isso que as pessoas queriam dizer, só que, de certa forma, ela colocou como se fosse isso que estava sendo questionário, entendeu? Sim, perfeito. Enfim, eu concordo com o que os colegas falaram mesmo. E em relação à outra professora, realmente o que o Humberto colocou, ela é bem carismática, mas ela falou que ela não suporta a slide, que ela odeia professor que ministra, odeia assim, entre aspas, né? Professor que ministra aula através de slide, mas eu fiquei me perguntando, eu falei, poxa, a gente só tem 3 aulas de cada professor na disciplina. E é interessante que quando o professor vem ministrar essa aula, não fique lendo ementa do curso, que todo mundo sabe o que é isso, que nem uma professora aí pegou e falou, né? Uma professora até que ministrou, esqueci o nome dela, ela ministrou essa disciplina que tinha os poetas, enfim. Ela falou que não faz sentido. No primeiro dia de aula, ela mostra os slides, ela explica a aula, ela explica o assunto. Ela falou assim, gente, vocês já são universitários, eu não vou ficar lendo ementa do curso, eu não vou ficar lendo o cronograma que vocês sabem. Mas é exatamente o que a gente está vendo nas últimas aulas, por isso que já se falou que não tem gostado das últimas aulas por causa disso. Os professores começam a ler ementa do curso, cronograma, essas coisas que a gente sabe, e aí acaba o assunto, acaba a disciplina, e eles não explicam para a gente, na verdade, né? Porque é isso que faz a diferença. A visão do professor em relação àquele conteúdo, só que nós, infelizmente, não estamos tendo isso. Me desculpe, viu, Pro, o desabafo, mas... Não, perfeito. E é bom, Ontem mesmo eu senti falta do assunto, o assunto foi... Na verdade, a gente começou a falar do assunto faltando 15 minutos para encerrar a aula. Então, a gente não pode dizer que a gente teve uma aula, a gente teve um encontro, mas para falar da aula foi apenas os 15 minutos finais. Para falar do tema mesmo, entendeu? Sim, sobre o assunto, né? E aí a gente fica com falta. Eu, particularmente, fico com falta, porque eu gosto da administração do professor. Eu amo é muito quando importante. O professor ministra, eu entendo muito mais. Sim, é muito importante. E é um dos
uma das coisas melhores que a UNEB tem são essas aulas online, porque Porque é a chance que a gente tem de ver a de estar com o explanação do assunto, professor. né, Pro? Isso. Tem muitas universidades que colocam gravação, né? Para o professor lá falando sozinho. E é muito interessante essa questão Eu de acho ter essa aula com o parte é muito professor, importante. essa interação, vocês interagem, vocês perguntam. E é muito importante, porque ninguém melhor do que eles para explicar a disciplina deles, né? Perfeito, meninas. Mas é isso mesmo. Acho que eu Desculpa o desabafo, viu, Pro? Mas é porque eu realmente estou sentindo. Sim, sim. Eu acho que é bem o perfil da professora Nayara. Ela também, às vezes, é um pouco ríspida no grupo, com a gente, assim. Mas eu acho que é bem o perfil dela. Eu não sei, ríspida não, acho que sem paciência. Porque a gente sempre leva o que vocês falam, o sentimento de vocês em relação a tudo. As atividades, sabe? E os prazos. A gente sempre leva isso para os professores. E a gente sempre defende vocês. Pode ter certeza. Senão nem levaria as coisas. Eu e os outros colegas, né, tutores. E acho que, eu não sei se é porque a coordenação está nesse grupo, aí eles ficam meio na defensiva, sabe? Tipo, se protege, né? Tipo aquele corporativismo que existe, né? Então eles se defendem e tal, mas a gente sempre pega eles. Oi, Sandrinha, pode falar. Pronto, eu estava pensando aqui, né, quando a senhora perguntou em comentar com a professora sobre nossos relatos, eu achei bem interessante também, mas depois eu fiquei pensando, né, que na verdade nós estamos precisando de uma prorrogação. Eu estou falando porque, assim, os textos, como a colega falou aí, uma leitura não é suficiente para poder fazer atividade, né, que já é para amanhã. Nayara realmente tem todas essas qualidades que os colegas citaram aí, mas normalmente ela costuma prorrogar as atividades. E eu fico pensando, né, se de repente ela tiver conhecendo a nossa opinião em relação a ela hoje, se ela vai querer, né, fazer prorrogação ou vai, de repente, dificultar ainda mais as nossas vidas. Então, até para comentar com ela, é preciso ter muito cuidado. Não, fique tranquila. Alguém já pediu. É isso que... Eu acho que até em relação à prorrogação, é importante ela também ficar conhecendo qual é nosso parecer em relação à disciplina dela. Eu acho que é importante. Eu acho que vai validar ainda mais um pedido de prorrogação. Agora, se ela negar, aí já é uma questão mais pessoal do que profissional. Tem uma tutora que pediu, né? E os cursistas do polo dela estão solicitando prorrogação de prazo para postagem do resumo para que seja até o dia 19. Que quando terão o final de semana para concluir. Né? Porque aí vocês pegariam de fato o final de semana. Justificam a solicitação pelo excesso de atividades nesse período, a cumprirem nas escolas onde trabalham, com final de semestre letivo, festa junina e tal. Outra questão é... Empresa de justiça. Aí ela respondeu, deixa eu ver aqui a resposta dela, eu tô com muita coisa aqui. Ela botou assim, oh God, nem bem começou o período das atividades e eles já querem prorrogação. São 3 textos, mas são 3 componentes no grupo, ou seja, é um trecho. Vou refletir sobre o prazo. Ela diz que está refletindo, então. Então, existe essa possibilidade, certo? E vou só... E é bom, quanto mais... Aí é interessante. Quanto mais pessoas solicitam, ela vê que não é dificuldade de um polo só, de um grupo menor, que a maioria, embora seja
é a primeira atividade do componente, mas ela não facilita em nada e ainda acha que o fato de ser 3 textos e 3 componentes, então ela já dividiu um texto para cada. Então, os outros nem têm oportunidade de ler os outros textos, porque quem é que vai ter interesse de ler os textos ruins desses? A gente lê um a pulso. De rebeldia. Já estou falando aqui com ele. Mas é porque a gente já fica estressado. Estamos pedindo. Boa noite. E ressaltando aqui, professor, nesse semestre, ela colocou aqui, né? Nesse semestre, vamos estudar a relação entre contexto histórico e produção literária, percebendo as diversas maneiras do mundo se relacionar com o texto. Ou seja, a princípio, o componente deveria ser algo gostoso de trabalhar, né? Porque é o nosso cotidiano enquanto professor na sala de aula, né? Tá falando sobre a contextualização do material da obra literária com o nosso dia a dia. Então, algo, como eu citei no grupo, algo que é para ser prazeroso, a professora faz questão de deixar pesaroso, dificultar. Eu acho assim totalmente desconexo essa forma, essa didática dela, né? Desnecessário. Eu não sei por quê, qual é a intenção, e eu também não sei se eu vou além, né? Vou além só da crítica a ela, né? Porque acima dela existe uma coordenação que deve verificar a forma como a professora conduz, os materiais que são escolhidos. Deve ter alguém acima que faz essa análise, né? Então, até onde está tendo esse corporativismo? Até que ponto vai? Será que vai só entre os professores ou vai a mais na coordenação? Eu acho que tem que ser para a nossa São turma, todos mas professores, né? No final, são todos professores. Mas o problema, professora, não são todos professores, mas só essa professora, eu acho que pegou 4 ou 5 componentes conosco, ou seja, ela tem todos os componentes, a que mais pegou praticamente, posso dizer que 1/5 dos componentes foi com ela, então ela tem um peso muito grande dentro da instituição. Eu acho que tem que ser revisto. Não estou dizendo que ela deve ser afastada, mas acho que ela deve ser melhor orientada, né, pela coordenação. Sim. É isso, mas é isso. E agora, muita coisa vai mudar, viu, gente? Eu estou esperando e estou torcendo que isso aconteça mesmo. Porque o pessoal que entrou agora já veio com gás novo. Está acontecendo muita coisa nos bastidores, você não tem noção. Esses professores estão sendo avaliados mesmo. E nós tutores também. Estão sendo avaliados assim, bem, sabe? Uma avaliação bem forte, dizemos assim. Mas é isso. Eu já pedi aqui, inclusive, já pedi em cima do All God dela, All God. Expliquei a situação de final de... Eu coloquei essa questão de final de semestre, né? Período de estágio, vocês escola, período junino. E aí todo mundo tá pedindo aqui também. E, pronto, outra pessoa agora também, tá vendo? Outro tutor entrou agora aqui e ratificou o que a gente falou. Então, é bem provável que ela consiga atender a gente. Vamos rezar. Pode falar, Sandrinha. Ou já, se não sei. A do estágio não falou nada? Oi? Tá. Não. A do estágio não respondeu ainda. Não. Ok. Ela, inclusive, ela está online, viu, a professora Nayara? Ela respondeu uma coisa aqui, mas não respondeu sobre a prorrogação. Surgiu uma dúvida entre os estudantes. A atividade será um resumo para cada texto ou os textos devem ser relacionados em um único resumo? Em partes, porque são 3 textos. É integrado porque é para entregar no mesmo arquivo. Ela quer
Pelo que eu entendi aqui, ela quer separado. Ela não deixou isso claro na aula, não, gente? Para mim ficou. Ah, Professora, sim. eu não sei se eu entendi errado, mas eu deixo essa dúvida, né? Para que a gente possa discutir isso e que a gente consiga entender melhor esse pedido dela. Eu achei que ficou muito confuso isso, porque ao meu entender, Aham. ao meu entender, a minha forma de enxergar aqui, quando ela diz integrado, é que seja um texto único e Uhum. conciso, falando das três em um único Uhum. texto, não que seja três resumos separados num mesmo arquivo. Eu acho que integrado é algo integral, é um texto único, né? Eu também entendo assim, sabe, Humberto? Mas ela não quis dizer isso, não. Ela tentou que ela já até postou lá. Ela disse, eu já até postei no fórum para tirar essa dúvida tal. Mas ela, quando ela fala integrado, na visão dela, é tipo um único arquivo. Mas ela quer 3 resumos. Um para cada Pois texto. é, professor. Aí, por aí você já tira a didática, que logo na atividade já é algo confuso, né? Ela tem esse negócio de querer incrementar, rebuscar, confundir as atividades, porque, para mim, integrado é algo íntegro, algo único, né? Unificado, e não dessa forma dividida em partes, como ela coloca uma coisa, mas ela exige outra, então fica confuso. Assim, nas provas é absurdo, o que ela faz nas provas é realmente absurdo. E ela E até atrapalhou um pouco as coisas, porque ela falou no epílogo, que foi um texto que ela deu, acho que ficou, todos os polos estão reclamando, não são só vocês, não. Ai, meu Deus, tá sendo gravado aqui, eu falando. Tá todo mundo reclamando. Ai, enfim. Ah, pronto. Professora, pense com carinho na possibilidade de prorrogar, eles estão desesperados. Isso aí é outro tutor. Ai, gente. Misericórdia, já pensou se ela resolve ver essa gravação? Pronto. Meu Deus, tá, eu tô fora, né? Misericórdia! Mas Olha! ela falou na aula que escreveram. Ela falou, olha, a coordenação me falou que teve alguns alunos que escreveram criticando a prova. Então, ela está ciente, que ela mesma não falou na aula. Foi? Ela está Vendo? ciente. Só que ela falou que se fizesse a prova do jeito que os alunos queriam, que era um desrespeito com o trabalho dela. Ela usou exatamente essa palavra. É um desrespeito com o meu trabalho. Foi Com o mesmo. trabalho do professor. Se fizesse a prova do jeito que ela achou que os alunos queriam, né? Uma prova bem fácil. Ela falou assim, é um desrespeito com o meu trabalho, gente. Eu já faço fácil. Eu posso tentar fazer mais fácil ainda, que ela disse. A prova dela é praticamente a prova dela, professora, é praticamente um vestibular, porque assim, uma questão, primeiro que ela é a que mais coloca questões, 10, 12 questões. E uma questão dela tem 5 perguntas contidas dentro de uma, então fica algo absurdo. É um vestibular. Nem o vestibular da UFBA tá assim mais. Pois é. Olha, deixa eu falar aqui. Peraí, rapidinho. Ela botou assim, vou estender o prazo. Foi. Mas se eles estivessem lido os textos no período estabelecido, esses 3 dias seriam apenas para alinhamento e ajuste das atividades. Aí eu botei assim, muito obrigada, professora. Eles sempre... É porque alguém botou assim, que os alunos estavam desesperados. Ah, eles sempre estão. Pensei que essa seria uma atividade simples. Na próxima vez, vou pensar numa atividade mirabolante. Misericórdia, o que ela chama então de É mirabolante? brincadeira? Mas ela falou aí, depois ela botou um bonequinho dando risada. Tenha medo dessa Dizer que risada. o conhecimento dela tá... Diminuir um pouquinho o O impacto. conhecimento dela está muito elevado em relação a... Porque ela chama isso de fácil. Ai, meu A Deus. questão é que quando realmente a gente pensa em resumo, vem à nossa cabeça que é uma coisa simples realmente, né? Mas quando a gente pega o texto dela, para mim mesmo, que é a minha primeira graduação, meu Deus do céu, que eu não tenho muita base teórica,
é terrível de entender, terrível mesmo. Eu estou passando muito perrengue, entendeu? Ela, na aula dela, ela fala que tem a maioria dos alunos não está na sua primeira graduação, e é verdade. Tem muita gente já formada, que já estudou alguns teóricos, mas não é o meu caso. Então, para mim, realmente... É isso, é porque às vezes a eu estou pessoa penando, acha, né? Às vezes a pessoa já está em um outro... como é que eu posso dizer? Já leu, né? Ela só faz, ela só lê sobre isso, né, gente? É no outro nível, realmente. No nível eu não gosto muito de falar, não, porque cada qual no seu quadrado, né? Mas ela já tem um conhecimento, né? Específico daquilo que ela trabalha e às vezes é tão comum para ela, simples, como ela falou aqui, uma coisa tão simples dessa. Professora, mas assim, Sim. eu quero aproveitar até para responder a colega Verônica e destacar também uma fala importante de Jaciara, que Jaciara, a fala dela me contemplou demais. Eu também gosto de ler, eu leio bastante, eu gosto de ler, é um hobby que eu tenho, e leio sobre diversas questões, principalmente sociedades e política, eu gosto bastante, política global e sociedades, né? Mas assim, no caso dela, não é a questão da falta de conhecimento de nós discentes, é que ela tem prazer mesmo em confundir, em embaralhar o conteúdo, né? Não é algo que a gente não consiga desenvolver por falta de conhecimento, de capacidade, mas assim, é algo que faz uma coisa simples se tornar pesarosa desnecessariamente. Então, assim, essa didática dela é um desserviço para quem quer adquirir conhecimento. No caso, ela atrapalha a gente de adquirir conhecimento, né? Eu tenho críticas pesadas sobre a didática dela, né? E eu estou falando agora, estou isentando toda a turma e assumindo a minha responsabilidade da minha crítica. É desnecessário. Eu, como futuro professor, eu jamais, por maior que seja o meu conhecimento teórico, eu jamais agiria dessa forma, com essa didática, porque isso aí só atrapalha a aquisição de conhecimento, né? E ela, como doutora da educação, como ela faz questão de se apresentar, ela deveria entender que, em primeiro lugar, a gente tem que ter a admiração dos nossos alunos para que a gente consiga fazer com que eles assimilam conhecimento. E, no caso, ela está fazendo exatamente o contrário. Hoje você está vendo aqui que é algo unânime, que ela conseguiu ter a rejeição de todos os alunos e todos nós que, a princípio, tínhamos abraçado ela. Então, não sei até onde e o que ela está objetivando, mas eu acho que está sendo prejudicial, inclusive, para o nome da instituição, que honra, e eu conheço a história da UNEB, e a UNEB ela tem toda uma trajetória progressista, e ela está indo no caminho contrário disso tudo. E eu assino aqui a minha fala exclusivamente aqui. Sim, sim. Não, eu vou levar isso, certo? Não vou falar com ela, eu sei com quem eu devo falar. E fiquem muito, muito tranquilos em relação a isso, vocês, viu? Porque eu já venho fazendo algumas críticas, né? Porque a gente eu fico no meio, né? Entre vocês e o professor e a coordenação. Nem tanto com o professor, né? A gente né, faz essa intermediação, né? Do curso. E eu sempre, eu já tenho muitos anos de UNEB também, e já conheci vários professores, e cada um tem o seu jeito, né? Tem a sua metodologia e tal, mas é como você falou, Humberto, a UNEB, ela é assim, ela é progressista, ela sempre gosta de inovar, ela foi inovadora em muitas coisas. E assim, a gente tem e os professores precisam acompanhar isso de fato. Senão, não dá certo, né? Por mais que cada um tenha a sua personalidade, mas eu sempre falo isso com eles, com a coordenação da tutoria, porque a coordenação pedagógica precisa atuar mais. Porque assim, quando a gente faz letras, né? Vocês estão fazendo letras, eu fiz letras, e eles também, a maioria aí, fez letras. A gente tem uma parte que é aquela parte pedagógica, que a gente acha até chato, né? Estudar pedagogia, mas a gente estuda um pouquinho porque a gente
vai dar aula, a gente tem que aprender. Mas os coordenadores pedagógicos, eles estudaram só isso. Então, assim, a UNEAD tem, né? A UNEB tem uma coordenação pedagógica. E eu sempre reclamo com eles em relação a isso, porque eu particularmente acho um absurdo ter um fórum valendo 10, com um espaço curto de tempo. Sabe? Eu acho que teria que ter 2 atividades, um fórum valendo 7, um resumo, porque, ou, sabe, acho que teria que dividir mais, ter um prazo maior. Mas, enfim, são coisas assim que, tipo, um questionário só valendo 10, eu acho muito pesado. Por mais que a disciplina seja pequena, mas não quer. Não, a disciplina da pessoa é pequena, mas existem outras também que não são pequenas. A gente está com a disciplina aí, estágio, TCC, né, que foi desde o começo do semestre, que já juntou com essas, já foram outras. E eu sempre reclamo muito sobre isso, né, principalmente em relação às atividades. Não é que é para ser fácil e ter um prazo grande, não é isso. É a atividade ser condizente com o prazo que é dado. Se eu dou um prazo de 5 dias, eu acho que eu tenho que pegar mais leve nessa atividade. Mas, enfim, eu sempre discuto sobre isso com eles e vou levar isso novamente, principalmente em relação à professora Nayara. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem alguma novidade para a gente de prazos. Meu Deus, Yara disse que não está conseguindo, está dizendo que a reunião não começou. Jesus. A atividade será prorrogada até segunda? Professora Nayara, até segunda, 19. Não, ela botou assim, até domingo. Aí depois ela botou, até segunda, 19. Jesus. Então, ok. Então, certo, turma, a atividade, então, foi prorrogada. Tá vendo? Já prestou a mente dela? Como Nayara é das pegadinhas, vamos ver se não é domingo, meia-noite, de domingo para segunda, ou se é de segunda para Vou até botar aqui isso agora. Pegadinha. Segunda até 23h59. Não é isso? Agora sim. Não, eu estou perguntando a ela. Ai, vocês me deixem. Ai. Oh, meu Deus, Yara não disse que não está conseguindo, não. Deixa eu mandar aqui. Mas, enfim. André, já consegui, já colocou. Cadê? Obrigada. Valeu, Yara. Obrigada, meu bem. Ela nem colocou lá gente, o link, certo. Viu? Obrigada. Viu. A gente está no momento aqui de desabafo. Olha, se organizem para a apresentação dela, viu? Vocês vão fazer o seminário, vocês têm até o dia 19, que é segunda-feira, para postar. Na segunda unidade, se organizem logo, pelo amor de Deus, para não pedir mais prorrogação, certo? Tem a segunda unidade, eu acho que vai ser bem mais leve e bem melhor, pelo que eu li. Vai ser melhor. E eu acho que vocês se dão muito bem também com os seminários. Certo? Essa atividade são 4 textos e acredito que, pelo que eu entendi aqui, é para a gente escolher um texto e desenvolver o seminário. Isso, para falar sobre o autor, de onde veio, isso aqui, tudo assim. A terceira unidade deve vir aquela prova bomba que a gente já conhece dela. Terceira unidade é a prova. Então, vamos trabalhar nesses textos dela. Se organizem logo os grupos de vocês, certo? Lá também, na disciplina de Direitos Humanos, a professora ontem falou lá, né, de uma atividade que é em trio, certo? Se organizem também, por favor. Não tá mais tranquilo as atividades dela. Certo?
Ô, Pro, vou fazer que nem uma colega de um polo aí, que eu não sei, mas eu acho que o nome dela é Rosângela. Quando começa as aulas, meu Deus, chegar da agonia. A primeira coisa que ela pede ao professor é para prorrogar os prazos, chegar da agonia, isso. Aí eu vou fazer parecido com ela. Eu já vou pedir à senhora, sabe o quê? Sim. Ajuda a gente com a nota do resumo, porque se a gente tomar bomba na prova, que a prova vale 10, a gente não vai perder. Oh, meu Deus, entendeu? Porque se a gente tomar bomba na prova, porque vai ser uma atividade valendo 10, seminário valendo 10, 20. E a média é 7, né? Então, se a gente acertar pelo menos uma questão da prova, a gente passa. Agora, se a senhora não olhar no resumo... Eu sempre ajudo você. Eu sei, Pro, eu sei. Você é uma professora nota 1000, obrigada por você existir. Nada, eu sei da luta de todo mundo aí. Certo? Mais alguma dúvida, turma? Em relação a essas atividades? Creio que não, né? Qualquer coisa, a gente vai se falando aí. A Olivia ficou tão quietinha hoje, não falou nada. Ela até saiu. Andréa? Não, a Olivia está escondidinha. Oi! Veja aí no grupo se você consegue pelo menos fazer com que a professora Marta responda alguma coisa. Porque eu passei um e-mail para ela, mas ela não responde. Certo. Vou falar com Marta, né? É sobre a prorrogação? Vocês... É até que dia? É do relatório. É até amanhã. Ah, tá. Vou Entendeu? falar no privado dela. Peraí. Pronto. Bota para que dia? Oi? Bota para que dia? Para segunda também? Ah, rapaz, eu só preciso de mais um dia. Porque senão eu vou ter que dormir de madrugada hoje. Só precisava até sábado só. É porque amanhã eu vou ter o dia cheio, entendeu? Com trabalho. Mesmo eu trabalhando remoto, eu estou cheia de coisa para fazer. Né, por causa desse pé. E de noite eu tenho uma ressonância para fazer que vai me tomar a noite toda, que eu já sei. Então eu vou ficar com pouquíssimo tempo para fazer os ajustes, entendeu? Se ela pudesse prorrogar para sábado, já era alguma coisa. Certo, perguntei aqui. Aí eu aviso vocês no WhatsApp. Ela não deve responder agora. Certo? Daqui a pouco ela deve responder. Certo. Tá bom, turma. A gente vai se falando, qualquer coisa, estou aqui à disposição de vocês. Certo? Vou ver aqui qual é nosso próximo encontro. Acho que é depois do São João, não é isso? Já para o seminário. Dia 29. Certo? Qualquer coisa, vocês falam comigo ou lá no fórum, de preferência no fórum, viu, minha gente? Vocês é um polo que não tem dúvida. Meu Deus, não tem uma dúvida nos fóruns. Vocês postem dúvida lá também. Todo dia eu entro, ninguém tem dúvida. Postem as coisas lá. A gente tira as dúvidas no encontro, aí ninguém tem dúvida para postar no fórum. Isso é demais. Ninguém tem dúvida. Oi, a professora deu boa noite. Da professora que não sobra dúvida nenhuma. No encontro, você elucida tudo pra gente. Oi, deixa eu falar. A professora Marta disse que vai consultar a coordenadora Letícia para ver se pode prorrogar um pouquinho. Certo? Tá certo. Vamos, já tivemos uma, né? Vamos ver se Letícia... Ela já tinha dito isso já na semana passada e não fala nada, entendeu? Poxa. Porque é o seguinte, Oi.
Deixa já se concluir. Não, tinha uma prorrogação que eles pediram para colocar os documentos da finalização das aulas, certo? Que tinha lista de presença, a assinatura do professor diretor sobre a nossa ficha de frequência também, entendeu? E isso foi prorrogado para o dia 12/6. Ora, se você prorroga para o dia 12/6, com certeza essas pessoas pediram porque elas ainda estavam terminando o estágio, né? Então, consequentemente, deveria ter também a prorrogação por relatório, né? Isso que eu estou falando aqui, muita gente se atrasou, mas por vários motivos, né? Que não foram vocês, no caso. Atrasou porque não tinha sala, porque não tinha escola, porque entrou em greve. O meu mesmo atrasou 2 horas que estava marcado, 2 encontros que estavam marcados, a diretora pediu para adiar, porque tinha um outro projeto deles, tinha um projeto de fechamento de semestre, São João. Quer dizer, não é culpa nossa, né? A gente programa tudo e, infelizmente, acontece. Não, já falei. Inclusive, Camaçari está de novo em greve. Está tendo paralisação dia sim, dia não, e está tendo paralisação movimento. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu concluir. Então, tem essa questão. E eu acredito que metade da nossa turma é de Camaçari. Então, no contexto geral aqui, todos acabam sendo prejudicados devido a essa movimentação dos professores de Camaçari. O Pro ia perguntar se esse relatório final, quem vai corrigir é a professora formadora, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só confirmar. Geralmente é o professor. Data, registro, relatório. É em dupla, né? Mas todo mundo posta, viu, gente? No meu caso, vai ser individual, que o meu estágio foi individual. Certo. Peraí, que ela não falou aqui. Deixa eu ver aqui. Vocês se lembram alguma coisa em relação a isso? Eu acho que eu me lembro que ela falou a quantidade. Peraí, abri aqui. É ela, viu, gente? Relatório de estágio. Eu acho que é. Ela falou que era a quantidade de páginas, teria que ser 10 páginas. Isso ela pontuou bem. 10, viu, gente? 10 páginas. No mínimo 10 páginas, tá? No mínimo, não foi? Não, sendo que ela falou que o sumário não conta, viu, gente? Sim, mas nunca bem conta. Claro isso. O sumário não conta com as 10 páginas. Ela deixou claro. Contam? O quê? Os anexos? Não. Não Relatório. conta. Então, ela falou que é as apêndices, né, que chama? Isso, não conta não. Que as fotos que a gente coloca, né? Isso, os programas, tudo. Ela as falou atividades. A formatação, tudo direitinho. E uma coisa que chamou a atenção, que eu não sei se está certo, mas ela falou que cada assunto na sua página. Aí um que ela mostrou estava realmente seguidos. Aí a menina foi e ainda falou a Pro. E por que nesse exemplo que a senhora deu está um subtítulo após o outro? Aí ela foi e explicou que ali estava errado, de acordo com as normas da BNT, que seria cada subtítulo em uma página. Agora eu me lembro que ela falou que ela que vai corrigir. Ela é. Isso é isso mesmo. Ela que provavelmente é ela. Tá bom, Pro, obrigada. Mais alguma dúvida, minha turma? Eu sou professora de primário. Minha turma.
Então, podemos encerrar, certo? Vamos encerrar aqui nosso encontro, vamos encerrar nossa gravação, depois, essa gravação. Parar a gravação.